A Bíblia diz em 2 Coríntios, no capítulo 7, nos versículos de 1 a 16. Portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Chegamos ao capítulo 7, que eu falei para vocês que é aquele capítulo em que Paulo cita a carta dolorosa, a carta de lágrimas, a carta severa, a carta que entristeceu os irmãos da igreja de Corinto. E o capítulo começa com um versículo muito sério, muito importante, muito profundo. Eu não sei se tu prestou atenção. Portanto, meus amados, tendo tais promessas, foi o que a gente estudou ontem, da santidade, da comunhão, da consagração, da separação, de ser filho e filha. Então, portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos. Então, o processo de santificação, ele depende do Espírito Santo. Ter e viver e andar em santidade depende do Espírito Santo. Mas eu decido, eu escolho todos os dias ser pura, ser puro, viver me purificando. Tu entendeu o verbo? Purifiquemo-nos. Então, nós devemos continuamente nos purificar. Não é algo que eu me purifiquei, estou purificada e purificada serei. Não é, é diferente. Eu sou declarada justa e justificada. Lembra? Aqui está deixando bem claro que a purificação é algo que eu tenho que caminhar. É um processo, é todo dia. É evitar, é renunciar, é se afastar, é viver em purificação. Eu penso como um filtro, uma água, que ela é pura, mas ela precisa ser purificada. E ela passa por aquele filtro e deixa o quê? O quê? As impurezas no filtro. E a água sai pura, purificada, cristalina. Nós é a mesma coisa. No capítulo de ontem, a gente viu que não se deve tocar em coisas impuras. Não foi para impureza que Cristo nos chamou. O Espírito Santo não quer, não pode. Olha o que eu vou dizer. Não consegue habitar num lugar impuro. Tu quer ser morada do Altíssimo? Tu quer ser santuário sagrado, separado, consagrado? Tu tem que te purificar todos os dias. Eu vou ler de novo para entrar no teu espírito, para gravar no teu espírito, para imprimir no teu espírito, na tua alma. Portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza. Tu quer ser puro? É todo dia. É o que tu vê, é o que tu ouve, é o que tu fala, é o que tu pensa, é o que tu faz, é por onde tu anda. Porque nós vivemos num mundo impuro. A impureza
é o tempero do mundo, né? A malícia, a maldade, tudo isso. Então, se tu quiser te manter puro, tu vai ter que te esforçar. Tu vai ter que renunciar. Tu vai ter que aprender a dizer não. Tá bom? Agora, continuando. Tu pensa que isso já tá maravilhoso, já é assim, ó, uma palavra de um pastor, né? Preocupado, cuidadoso com as suas ovelhas. Aí ele continua, o apóstolo Paulo. Tanto da carne como do espírito. Agora tu caiu para trás, não? Tu achava que a tua impureza fosse um privilégio da carne? Ou que a tua impureza estivesse concentrada na carne? Olha o que Paulo está nos dizendo. Vou repetir, porque esse versículo é muito importante para nós. Se caminhamos em direção ao céu, sabemos que no céu não vai entrar impureza. Então nós precisamos de santidade. Então vou repetir. Portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, de toda, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Então eu posso ser impura no meu espírito e eu posso ser impura na minha carne. Aí tu vai pensar assim, por que Paulo falou isso? Tu lembra que Paulo falou da mesa de demônios? Que eles iam lá nos banquetes, no templo de Afrodite, e depois vinham participar da ceia do Senhor. Lembra quando a gente estudou isso? Se tu ofereceu o teu louvor, a tua adoração, o teu culto, a tua devoção, a tua fé a espíritos que nós sabemos que são demônios, tu vai ser impuro no espírito. Que mais que tu acha que pode contaminar o teu espírito? Se tu é uma pessoa que se mete em ocultismo, em feitiçarias, em coisas que Deus abomina e proíbe e repreende. Tu acha que tu não está envolvendo o teu espírito? Como que as pessoas dizem assim, né? É um ditado popular. Não sei se é aí na tua cidade, tua região, mas dizem assim: acende uma vela pro diabo, uma vela para Deus, uma vela pro santo, uma vela pro demônio. É isso que Paulo está falando aqui. Os coríntios, por toda aquela atmosfera, como eu posso falar isso? Idólatra. Eles aceitavam tudo, muito parecido com os nossos dias. Todos os caminhos levam a Deus. Todas as religiões são boas. A Bíblia, né? Tem algumas passagens. É importante crer em Deus. Sabe essas coisas que tu cresce ouvindo? Que teu pai fala, que a tua mãe fala, que teus avós, teus bisavós, que teus amigos, como eu digo, a cultura, o lugar onde tu cresceu, as pessoas falam: não, mas eu sou cristão, mas eu faço isso. Determinadas datas, a pessoa vai lá e presta uma oferenda, um sacrifício
paga um voto, recebe um passe, uma bênção, uma prece, uma oração, sai com um objeto, entende? Deus não quer isso. O Deus que tu diz que tu crê, ele não concorda com isso. A Bíblia, essa que tu acredita que é boa, que é de Deus, que tu não lê, diz que tu não pode fazer isso. Porque o nosso Deus, ele é um Deus ciumento. Tu entende o que é ciúme? Ciúmes. Ele é zeloso. Ele não divide a glória dele com ninguém. E ele, na palavra dele, diz que esses ídolos são falsos deuses. Esses espíritos são demônios. São anjos caídos, anjos rebeldes, desobedientes, que foram expulsos do céu junto com o líder deles, Satanás, Lúcifer. E eles só fazem roubar, matar e destruir. Eles enganam, eles mentem. Eles te dão com uma mão e retiram com duas. Dão não, porque para dar, até para dar, né? Tu tem que ter. E eles não têm nada. É tudo engano. É tudo, como a gente diz hoje, fake. Porque tudo pertence a Deus. Toda plenitude vem de Deus. Toda boa dádiva vem de Deus. Todo dom perfeito vem de Deus. Então não te engana. Não te engana. Tu tá sendo amarrado, preso no teu espírito. Se tu realmente é cristão, se realmente tu crê na Bíblia, então leia a Bíblia, estude a Bíblia. O próprio Deus vai falar contigo. O Espírito Santo de Deus vai testificar contigo. Olha, gente, só isso é só um versículo. Só um. É que quando tu fala em impureza, as pessoas pensam sempre em pecados sexuais, em questões físicas, carnais, comportamentos imorais, libidinosos, prostituição. Sempre se pensa isso. Só que aqui, Paulo está ampliando. Está deixando bem claro que a impureza pode vir tanto da carne como do espírito. E aí eu vou te falar uma coisa. É difícil, é muito difícil tu ter fé genuína e verdadeira quando tu serviu a demônios, a espíritos. Teu coração tá dividido. Tu tem que renunciar. O que o Senhor Jesus disse? A carne é fraca, o espírito está pronto. Então, se tu oferece o que já está pronto, é bem mais difícil. Tu tem que renunciar. Tu tem que pedir perdão. Tu tem que implorar libertação. Teus olhos precisam ser abertos para que tu visualize. Porque às vezes as pessoas não vão para essas práticas acreditando que estão entrando em contato com o mal, com as trevas, com o ocultismo, com o lado de lá. Não. Porque eles vêm mascarados, maquiados, disfarçados, como a própria Bíblia diz, como o próprio apóstolo Paulo nos ensina. Eles são anjos caídos, então eles se transformam, se modificam em anjos de luz
para, se possível, enganar até os eleitos, para confundir. E isso gera uma impureza no teu espírito. Então, meus amados, meus queridos, como Paulo diz, meus amados, tu tem que pedir perdão e tu tem que te purificar. O teu louvor é única e exclusivamente para o teu Criador. A tua adoração é para o teu Senhor e Salvador. Tu não pode acender uma vela para um, uma vela para outro, usando o ditado popular, no sentido de adoração, de louvor, de culto, de oração. Tem pessoas que pedem coisas e prometem coisas em troca de graças, de bênçãos, né? E claro, tem pessoas que querem o mal, aí é mais declarado. Mas o que acontece? Nós precisamos de libertação de toda e qualquer impureza, seja na carne, seja no espírito. E aí o que Paulo diz na sequência? Aperfeiçoando a nossa santidade. Então, quando eu me liberto, quando eu rejeito, quando eu renuncio, quando eu abro mão, quando eu nego, quando eu jogo fora, quando eu destruo, quando eu queimo, me afasto, tá? Dos demônios, dos espíritos malignos, imundos, caídos, dos anjos maus, diz o nome que tu quiser dizer para entender que é trevas, né? Que é treva. Tu tem que te aperfeiçoar. O Senhor Jesus falou: saiu um espírito maligno, se tu não te encher do Espírito Santo, aquele que saiu volta com 7, e aí tu vai ter 8. Lembra que a gente estudou isso? Nós temos visto pessoas que se convertem, mas não buscam a santidade verdadeira, só a santidade de ser boazinha, só a santidade de ser bonzinho, né? Não do íntimo, não do coração, não da alma, não do sacrifício mesmo, assim, sabe? De pagar o preço diariamente pela santidade, pela purificação. Elas estão se enganando a si mesmas. E o inimigo não tá pra brincadeira. O que ele quer é roubar, matar e destruir. Então Paulo deixa bem claro: tu te purificou, então agora eu tenho que te aperfeiçoar. O que tu entende de aperfeiçoar? É desenvolver, é melhorar, é progredir, é evoluir. E aí eu te pergunto, como que tu vai conseguir isso? Com a Bíblia, com a palavra de Deus. Que a palavra de Deus habite ricamente em ti, porque ela, no teu coração, ela vai moldar todo o teu caráter, toda a tua visão, teus ouvidos, teus gostos, tuas escolhas, teu lazer, toda a tua vida, tua vestimenta, tudo vai passar pelo filtro do Espírito Santo, pelo filtro da palavra de Deus. E isso não é esse nem essa que vai te dizer, ó, tu não pode, tu não faz, não sei o quê. Não, o Espírito Santo vai nos convencer. O Espírito Santo vai nos ensinar. O Espírito Santo vai revelar a palavra, vai trazer luz e vai te aperfeiçoar. Tu vai ser cheio do Espírito Santo. Tu vai ser cheia do Espírito Santo. Mas para isso tu vai ter que estudar a palavra de Deus. Tu vai ter que se alimentar da palavra de Deus. Tu precisa te aperfeiçoar para quê? Para que a tua santidade e o teu temor realmente sejam sinceros, verdadeiros.
Que não seja só uma aparência, porque tem muitas pessoas, assim como os fariseus, que aparentavam uma santidade, mas o interior, segundo o Senhor Jesus, estava sujo. Limpavam, lembra que Jesus falou? Limpavam o exterior do copo, mas o interior estava sujo. Eu falo muito aqui para você sobre isso, porque a religião ensina as pessoas a ter uma aparência de santidade. Mas Deus não está querendo uma coisa de fora para dentro. Ele quer de dentro para fora, porque o Espírito Santo habita dentro de nós e nos transforma de dentro para fora. Então, este versículo 1 é fora de série. Eu não vou repetir pela, sei lá, quinta vez, mas devemos nos purificar de toda impureza. Toda, é qualquer uma. Tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais eu estudo, quanto mais eu oro, quanto mais eu adoro, quanto mais eu louvo a Deus, mais eu temo e obedeço a Deus. Mais temor eu tenho de Deus. Então, se tu quer conhecer cada vez mais o teu Deus, tu tem que saber o que ele diz, o que a Bíblia diz. Ele vai se revelar para ti. Eu preciso ver um versículo, mas bem mastigadinho. Impureza na carne e no espírito. E eu vou te falar, às vezes são coisas sutis, hein? Que eu não posso muitas vezes falar aqui, mas tem muita raposinha que estraga a lavoura, tá? Mas vocês sabem do que eu tô falando. Tem coisas graves e tem coisas sutis, mas que também interferem no teu espírito. 2. Pedimos que vocês nos acolham em seu coração. Não tratamos ninguém com injustiça, não prejudicamos ninguém, não exploramos ninguém. Por que Paulo está falando isso? Porque eu já expliquei para vocês que havia facções, partidarismos, grupinhos. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Jesus, eu isso, eu aquilo, eu faço, eu aconteço, eu acho. Esse eu, esse ego, né? Esse orgulho, essa soberba. E muitas acusações e muitas calúnias foram feitas contra o apóstolo Paulo, questionando o apostolado, a autoridade paulina, a autoridade de Paulo. E eu já expliquei que Paulo queria o quê? Que Coríntios, né? Que os coríntios, que a igreja de Corinto se arrependesse. Que abandonassem as mentiras, os enganos, as falsidades, a impureza, a imoralidade, os pecados em geral, né? Se arrependessem do fundo do coração e vivessem em santidade. Que esse é o objetivo de todo cristão. Todo aquele que professa a fé em Cristo deve viver em santidade, andar em santificação. E como que tu vai fazer isso se tu já está questionando a autoridade do teu pastor que te evangelizou, que pagou um preço para anunciar o evangelho? E Paulo está pedindo que eles o acolham no seu coração. E está dizendo, eu não tratei ninguém com injustiça. Por quê? Porque disseram que ele tratou com injustiça. Eu não prejudiquei ninguém, porque disseram que ele prejudicou. Eu não explorei ninguém, porque disseram que ele tinha explorado. 3. Não falo para condenar vocês, porque eu já disse que vocês estão em nosso coração, para juntos morrermos e vivermos. Então Paulo aqui está declarando o amor dele pelos coríntios. Ele quer
que eles cheguem à plena estatura do varão perfeito, que eles sejam aperfeiçoados. E se ocorreu algum excesso, né? Agora eu tô falando da parte de Paulo. A gente já explicou tudo isso aqui. Se tu não sabe, olha, vê os outros vídeos. Ele agora tá naquilo que eu falei, na misericórdia, na bondade, na mansidão. Ele tá com um tom doce, ameno, quando tu quer conciliador, tá? E ele tá unido de coração. Ele tá querendo ficar em paz, sem nenhuma animosidade. Porque ele sabe que os coríntios já se arrependeram. Então, olha o que ele diz. Não falo para condenar vocês. Não falo. Estou sendo bem franco com vocês. E tenho muito orgulho de vocês. Sinto-me grandemente confortado e transbordando de alegria em meio a toda a nossa tribulação. Acho que eu li como do outro jeito. Sinto-me grandemente confortado e transbordo de alegria em meio a toda a nossa tribulação. Então, Paulo já está sabendo que eles já renunciaram os falsos mestres, esses que queriam dividir a igreja. Ele já sabe que eles se arrependeram, que houve um arrependimento genuíno, sincero. Então, Paulo está pegando leve, porque quando isso acontece, tu não precisa mais continuar falando. Já aconteceu o que tu mais queria, o arrependimento. E aqui ele fala, ó, que ele já está confortado, já está transbordando de alegria, porque o objetivo era esse e foi atingido, certo? Eles estão unidos de coração, de alma, de espírito. Eles estão em paz, em harmonia, né? Paulo, né? E a igreja. 5. Porque quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum alívio. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Olha o que ele vai dizer. Eu cito esse versículo muitas vezes. Lutas por fora, temores por dentro. O que quer dizer isso? Todo ser está sofrendo. Não teve nenhum alívio. Tem fases na nossa vida que é, que nem eu digo, é uma bordoada atrás da outra, uma paulada atrás da outra. Tu te levanta pra apanhar, sabe? De tanta luta. Mas são fases. É a hora da tribulação, né? Hora da angústia. É uma hora, é um tempo. A misericórdia de Deus é eterna. E o Senhor vem nos socorrer. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da tribulação, na hora da angústia. Então significa, é um tempo, é uma tempestade, vai passar. E Paulo está dizendo, ó, em tudo fomos atribulados. Tu consegue entender que quando a Bíblia fala que é tudo, é tudo. Quando a Bíblia fala todos, é todos. Quando a Bíblia fala toda, é toda. Tu tem que entender isso. Então ele está dizendo, ele está abrindo o coração dele para dizer que ele, em tudo ele foi atribulado. E aí ele vem com essa frase, lutas por fora, temores por dentro. O que eu entendo e tenho falado para vocês em outras ocasiões, em outros vídeos? Corpo, alma e espírito. Todo ser é tipo assim, ó, tá com problema no trabalho, na família, saúde, sabe, meio Jó, quando, entre aspas, tudo tá dando errado. Só que aí a palavra de Deus nos diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, ele estava sofrendo lutas por fora e temores por dentro. O que é temor por dentro?
é angústia, é aflição, é ansiedade, é medo, temores por dentro. Se tu tá assim, tua vida tá vivendo essa tempestade, o que eu tenho para te falar? Convida o Senhor Jesus para entrar no teu barco, porque Jesus, ele acalma a tempestade. Lutas por fora, temores por dentro. Não luta sozinho. Tu não vai conseguir sozinho. Pede para Deus, pede para Jesus. Temores por dentro. Entrega tuas dores. Entrega o que te aflige. Troca. Jesus disse: vinde a mim, vós, né, vocês que estão cansados, sobrecarregados, que não aguentam mais carregar essas cargas pesadíssimas. Troca comigo. O meu fardo é leve. Meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Entrega para Jesus. 6. Porém, Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Então, eu já falei para vocês, eu amei fazer aquela série de personagens bíblicos, foi muito rico para mim, muita pesquisa, eu aprendi muito. Como eu digo, vocês não fazem ideia o quanto eu tenho sido abençoada por esses estudos, por poder compartilhar, né, com vocês aqui no YouTube. E eu amei estudar sobre Tito, porque a gente vê a personalidade dos servos de Deus, que Deus levanta se tu não assistiu sobre Timóteo e Tito, Paulo, não temos, né, o que falar, era um apóstolo, era um homem de Deus, fora de série, não tem, né? E ele precisava de ajuda, de cooperadores, de colaboradores, de filhos na fé. E Deus dá um Timóteo, que era a doçura em pessoa, e dava um Tito, que era decidido. Enfim, assiste os vídeos que tu vai entender o valor desses servos de Deus na vida de Paulo. Assim também como Lucas, que a gente também viu. E aqui, olha o que Paulo está dizendo. Deus consola os abatidos. Como que Deus consolou o Paulo que estava abatido? Com a chegada de Tito. Então, tu pode ser um consolador. Deus nos consola, o Espírito Santo é o consolador, mas pessoas podem consolar, podem abençoar, podem ajudar. E Tito consolou Paulo. E não somente com a chegada dele, mas também pelo consolo que recebeu de vocês. Ele nos falou da saudade, do pranto e do zelo que vocês têm por mim, aumentando assim a minha alegria. O que acontece? Tito levou aquela carta, tá? E eles se converteram, se arrependeram, consertaram, restauraram. E quando a gente se converte, se arrepende do fundo do coração, é como se Deus abrisse os nossos olhos e a gente começasse a ter gratidão, honra. E foi o que aconteceu. Eles viram o quanto eles estavam errados e influenciados pelos falsos mestres, pelas mentiras, as calúnias, as acusações, os grupos lá, subgrupos, divisões, que eles... Claro, eu imagino também que Tito, né, fez seu papel. Mas eles honraram Paulo. E aí Paulo fala da saudade, do pranto e do zelo que vocês têm por mim. Para quem estava sendo acusado, caluniado e
contraditado, né? Eles estavam desobedecendo, assim meio que de uma forma afrontosa, questionando a autoridade do apóstolo Paulo. Quando o arrependimento genuíno, verdadeiro ocorre, o que eles fazem? Eles sentem saudade. Eles reconhecem todo o amor, todo o empenho, todo o sacrifício, tudo que Paulo fez por essa igreja. Porque um pastor de verdade, ele ama as suas ovelhas. Ele dá vida pelas ovelhas. Esse é o ministério, né? E Paulo amava seu rebanho, seus rebanhos, suas igrejas. Ele vivia para isso. E aí ele fala do pranto, significa que eles se arrependeram e choraram. Lembra quando Pedro olha para Jesus, eles têm um contato visual e a Bíblia diz, né, que Pedro chorou amargamente. Quando teu corpo, a tua alma, teu espírito, todo teu ser chora, sabe? Envergonhado, arrependido, moído, destruído por dentro por causa daquilo que tu fez, que tu falou, que tu sentiu, não sei. Então esse pranto vem de um arrependimento genuíno e verdadeiro. E o zelo que vocês têm por mim, tipo assim, ó, não, a gente quer honrar Paulo, a gente quer cuidar, a gente quer abençoar, a gente quer que ele tenha alegria. E isso aumentou a alegria de Paulo. Então pensa que ele estava sofrendo por dentro e por fora, estava abatido, estava atribulado. E esta saudade, este carinho, este arrependimento, tudo isso encheu ele de alegria. E agora, ele mesmo não precisa se defender, porque ele sabe que os irmãos serão os primeiros a defender e reconhecer o seu apostolado. Porque sim, sabemos que a carta foi dura. E foi a partir desta carta que Tito levou que eles chegaram a esse arrependimento. 8. Porque, mesmo que eu tenha... agora ele vai falar especificamente da carta. Porque mesmo que eu tenha entristecido vocês com a minha carta, não me arrependo, embora já tenha me arrependido. Consegue entender? Consegue entender uma pessoa falando a verdade? É isso. Ele tá falando, ele não me arrependo no sentido do quê? Valeu a pena. Foi certo. Mas quando eu vi o efeito do eu em mim, porque eu exagerei, eu já expliquei isso nos outros vídeos, né? Então, assiste para tu entender, para eu não ficar sempre falando, né? Voltando. Então, não me arrependo, embora já tenha me arrependido. Então, tu consegue ver que surtiu o efeito, mas foi difícil para eles e foi difícil para ti. E dói, né? Quando a gente, como eu falei, quando a gente se excede, quando a gente exagera. Então, ele tá entendendo que mesmo aquilo foi usado para a glória de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Cooperou para o bem de Paulo e cooperou para o bem da igreja, né? E de Tito também, que a gente depois pode estudar e conhecer esse homem de Deus. E aí, olha, pois vi que aquela carta os deixou tristes, ainda que por breve tempo. Às vezes a correção, ela exige que a gente faça o outro sofrer, faça o outro se entristecer. Não tô falando de pecado, eu tô falando de tu confrontar a pessoa com os seus erros. A pessoa tem que enxergar, ela tem que vivenciar que ela tá errada. E isso dói, isso entristece, isso machuca, isso tira a pessoa da sua zona de conforto, faz, como a gente diz, cair na real. Então é isso que Paulo tá falando, ó. Eu vi que aquela carta os deixou tristes, ainda que por breve tempo. Por quê? Porque o Espírito Santo atuou, produzindo um verdadeiro arrependimento. Mas agora me alegro, não porque vocês ficaram tristes, mas porque essa tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês foram entristecidos, olha, segundo Deus,
para que de nossa parte não sofressem nenhum dano. Uma tristeza segundo Deus. Há tempo de sorrir, há tempo de chorar. E que bom que a gente chore por arrependimento, né? 10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém, ó, outra palavra absoluta, ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. Aí nós temos que parar nesse aqui, que é muito poderoso também. Existe a tristeza de Deus. E existe a tristeza do mundo. Existe a tristeza de Deus e existe a tristeza do mundo. Qual é a diferença se ambas são tristeza? É que a tristeza de Deus produz o arrependimento. E a tristeza do mundo produz morte. Então, isso já dá para ti um sinal, uma sinalização de que se essa tristeza é de Deus ou se ela é do mundo. Produziu arrependimento, restauração, conserto, aperfeiçoamento, humildade. É de Deus. É de Deus. Segura, aguenta, deixa. A pessoa precisa dessa tristeza. Aqui em Porto Alegre tem um bairro chamado Tristeza. E em Guaíba tem um bairro chamado Alegria. E por muitos e muitos anos, e um que outro vira e mexe, quer mudar o nome do bairro para Alegria. E os moradores não querem. Porque não existe uma vida verdadeiramente alegre sem tristeza. Então a ideia é o que eu escutei. Que como nós temos o Guaíba, né? O rio, o estuário, o lago, as águas. De um lado, numa margem é Guaíba, na margem de cá é Porto Alegre. Então, dizem, ou vou falar aquela coisa, acredita-se que como do lado de lá tinha alegria, o lado de cá tinha tristeza. Isso em Porto Alegre chama Porto Alegre. Então, nada mais justo que uma cidade alegre ter um bairro tristeza. Olha a lógica. Mas isso é a vida de cada um de nós. Ninguém consegue ser sempre alegre, porque aí tu tem algum problema? Porque tu não precisa ficar triste, mas se alguém tá sofrendo, o que a Bíblia diz? Te alegra com quem tá alegre e chora, sofre com quem tá chorando, tá sofrendo. Então tu tem alegria, tu tem tristeza porque Deus te deu. É um sentimento legítimo. A questão é, tu tá triste pra morte ou tu tá triste pra vida, pro arrependimento? Para a santidade, para o crescimento espiritual, entendeu? Não nega a tristeza. Busca a tristeza que te leva para a vida, para a reflexão, para a restauração, para a restituição, para o arrependimento, entendeu? Aí eu vou dar um exemplo que eu também já falei muitas vezes. Pedro pecou, sim, ele negou que conhecia, que amava, que seguia o Senhor Jesus. Isso é uma baita traição. Uma pessoa que hospedava Jesus, que era unicutícula, unido com Jesus, diz, não conheço. Não sei o que tu tá falando, tu tá louca, mulher. Ele negou que era amigo, que conhecia Jesus, que era seguidor de Jesus. Judas traiu Jesus. Vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Aí eu vou te dizer, ambos pecaram, ambos erraram, mas um foi para a morte e o outro foi para a vida, se arrependeu. Saul e Davi. Saul pecou. A rebeldia com o pecado da feitiçaria. Lá invocou os mortos. Sacrificou. Enfim, os pecados de Saul. Tem vídeo no canal sobre Saul. Tem vídeo no canal sobre Pedro. Tem vídeos sobre Davi. Davi pecou. Davi mandou
matar Uzias. Ou fez com que Uzias morresse. Então, de certa forma, um assassino, um homicida, o mentor da morte de uma pessoa, ele era o rei, colocou o Urias na frente da batalha. Tá, não vou contar toda a história. E adulterou, né? Na verdade, primeiro, a gente já viu, no tempo que os reis vão pra guerra, Davi estava no terraço passeando. Então, ele não cumpriu a sua obrigação de rei, que era estar na guerra. Ele olhou para uma mulher casada, né? Cobiçou, aí ele adulterou. Quer dizer, é uma série de pecados. Aí, o que acontece? Ele se arrepende. E esse arrependimento é para a vida. E o Senhor Jesus vem da genealogia, da linhagem de Davi. E Saul? Saul não se arrependeu. Saul buscou sua própria morte, se é que eu posso falar assim. Então aqui eu tô dando para vocês alguns exemplos. Mas na tua própria vida tu pode buscar. Quando eu me arrependi de coração, de forma genuína e verdadeira, aquilo produziu vida. Vida para mim e vida para quem tá na minha volta. Quando tu faz de conta, que nem eu digo, bota band-aid em câncer, né? Aquilo ali vai te levar para a morte. Então, a dor cura, a tristeza cura, se ela for fruto de um arrependimento genuíno, se ela for fruto de uma tristeza sincera, profunda, transformadora. Vou repetir o 10, tá? Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Vejam quanto cuidado produziu em vocês o fato de serem entristecidos, segundo Deus. Que defesa, que indignação, que temor, que saudade, que zelo, que desejo de punir o culpado. Em tudo vocês se mostraram inocentes neste assunto. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Claro, ele recebeu o relato de Tito, de que quando eles se arrependeram e enxergaram, vamos dizer assim, a injustiça, o mal, a maldade, o erro, eles fizeram o quê? Eles defenderam Paulo e o apostolado e a autoridade de Paulo. Eles se indignaram, sabe aquela indignação santa, que nem quando o Senhor Jesus entrou no templo, virando tudo lá, sabe aquela coisa assim, ó, o zelo da minha casa me consome, quando tu vê que ocorreu uma injustiça, temor a Deus, porque ele é um servo, ungido, separado, escolhido, abençoado, um homem de Deus. Como é que tu faz isso contra um homem de Deus, né? Saudade. Viram o quanto Paulo trabalhou por eles, o quanto foi bom para eles. O zelo. Ah, não, tu não vai falar mal de Paulo na minha frente, não, sei lá, eu fico imaginando, né? E puniu o culpado. Porque quem mentiu, quem caluniou, quem acusou, quem enganou, né, os falsos mestres, esses líderes desses grupos, tinham que ser punidos. E aí ele fala assim, em tudo vocês se mostraram inocentes nesse assunto. Por quê? Porque eles foram, de certa forma, manipulados, influenciados, enganados, jogados de um lado para o outro. Mas, graças àquela carta, graças ao Espírito Santo de Deus, graças a Tito, imagino, né, as orações, o sofrimento de Paulo por tudo isso, tudo se esclareceu. 12. Portanto, embora eu tenha escrito aquela carta, ele retoma o assunto, não foi por causa daquele, ó, aqui ele tá falando no singular. Então, eu tenho escrito aquela carta, não foi por causa daquele que fez o mal, nem por causa daquele que sofreu a afronta, que no caso é ele, né? Mas para que fosse manifesto entre vocês, diante de Deus, o cuidado que vocês têm por nós.
Foi por isso que nos sentimos consolados. E acima desta nossa consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito, porque todos vocês trouxeram refrigério ao espírito dele. Então, o que eu vejo aqui? Que não era o assunto em si, era o mal espiritual que estava causando para um homem de Deus, né? E para a igreja. E para o próprio Deus, porque isso é uma desonra. É uma vergonha divisões e escândalos, né? Dentro da igreja. Então, a gente não precisa entrar no mérito da questão, saber os detalhes, né? Não, a gente já entendeu. Já entendeu, eles se arrependeram, né? E encheram o coração de Paulo de alegria. E aqui fala que de Tito também. Porque imagina a responsabilidade de Tito levar aquela carta, gerenciar toda essa situação, que eu só imagino, que drama. E depois ver a restituição, ver a harmonia, ver a concórdia, ver o perdão, ver o amor, a união, o afeto, tudo. Então, tu sai de 8 para 80, né? Tu sai daquele lugar de dor, de angústia, de aflição, de responsabilidade, para um lugar de bênção, de glória, de dever cumprido, de pingos nos is, de tudo certo, na luz, né? Isso é um refrigério, é uma bênção. 14. Porque se falei a ele com certo orgulho a respeito de vocês, não fiquei envergonhado. Pelo contrário, como tudo que falamos a vocês era verdade, olha a importância, também os elogios que, na presença de Tito, fizemos a respeito de vocês se mostraram verdadeiros. É como assim, quando tu consegue separar o comportamento da pessoa. A pessoa, ela é de boa índole, ela é de bom caráter, ela é de Deus. Mas às vezes ocorrem comportamentos inadequados, uma conduta errante, como a gente chama. Então, o que acontece? Uma coisa é diferente da outra. Então Paulo está dizendo assim, ó, eles são umas bênçãos, mas eles estão confusos, enganados, estão sendo manipulados, sei lá, né, a situação. Então tu tem que falar a verdade. Não é porque a pessoa tá fazendo uma coisa errada agora que tu vai esquecer que ela é uma bênção, mas ela está cometendo um erro agora. E é isso, Paulo sabia, vamos dizer assim, a natureza piedosa, bondosa desta igreja, mas que estavam se apartando, vamos dizer assim, do que tinham aprendido com o próprio apóstolo Paulo. Então, o que a gente vê? Que Tito comprovou que os irmãos de Corinto eram, de fato, irmãos, eram espirituais. Lembra que quando Paulo começa dizendo, eu não posso falar para vocês para carnais, eu não posso falar para vocês como espirituais, porque vocês são carnais. E ele começou a trabalhar a santidade, a santificação, tudo que a gente já viu em 1 Coríntios e agora em 2 Coríntios também. Então, o que Tito conclui? O que ele comprova? O que ele verifica? Que os irmãos de Corinto eram de fato os irmãos. Eles eram cheios do Espírito Santo. Eles tinham nascido de novo. Eles estavam vivendo em Cristo. E que sim, eles haviam sido gerados verdadeiramente pelo serviço e ministério de Paulo. E quando ele chega e dá essa notícia para Paulo, tu imagina a alegria. Vai dizer que não é um orgulho santo, um orgulho positivo, aquele orgulho assim de fiz o que tinha que fazer, olha que honra, olha que glória, olha que bênção saber que são meus filhos na fé, homens e mulheres gerados em Cristo, através do meu ministério, através do meu suor, sangue e lágrimas, tá? Então, isso não tem preço que pague. Não tem. Não tem. 15. E o grande afeto que ele tem por vocês aumenta cada vez mais, quando ele se lembra da obediência de todos vocês, de como receberam com temor e tremor. Alegro-me porque em tudo posso confiar em vocês. Então, vale a pena trabalhar pelo Evangelho. O trabalho não é em vão. E Paulo tinha a prova disso.
essa igreja estava gerando frutos, e frutos dignos de arrependimento, obediência, respeito, honra, verdade, santidade, aperfeiçoamento, enfim. É isso, a gente prega, a gente anuncia, a gente ensina porque a gente acredita na transformação. Porque a gente crê que se a pessoa quiser, o Espírito Santo vai fazer a obra. Aquele que começou a boa obra não vai deixar pela metade. Não vai deixar pela metade. E aí Paulo termina com essa pérola, né? Alegro-me porque em tudo posso confiar em vocês. Então, o pastor, o apóstolo, diz que confiava no rebanho, que confiava nas ovelhas, que confiava naqueles irmãos e naquelas irmãs, porque eles verdadeiramente eram de Deus, tinham o Espírito Santo. E quando tu tem o Espírito Santo, tu te arrepende, porque é o Espírito Santo que nos conduz ao arrependimento, que nos convence de que a gente está errado, que está em pecado. Aquela presença, aquela voz interior permite que a gente se arrependa. O que a gente aprende com esse capítulo maravilhoso, fora de série, de 2 Coríntios? De que nós devemos nos purificar de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Paulo experimentou lutas por fora e temores por dentro. Mas Deus, que conforta os abatidos, nos consolou, nos ergueu com a chegada de Tito. Então Deus usa pessoas para nos erguer, nos levantar, nos confortar, nos consolar. E Tito foi um exemplo. Contristados para o arrependimento segundo Deus. Devemos buscar este arrependimento, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação.